Muita gente tem aquele grande sonho de ter a casa própria, só que a maioria das pessoas, ao comprar uma casa própria, não tem patrimônio suficiente para comprar à vista e ainda ter dinheiro sobrando. Então, a grande maioria das pessoas compra um apartamento financiado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aqui se vale mais a pena comprar ou se vale mais a pena alugar. Já vou dar um spoiler. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo pontos positivos sobre alugar um imóvel que talvez você não tenha pensado. Eu entendo que existem também pontos negativos quando você compra um imóvel, só que na minha opinião, alugar um imóvel ainda é a melhor opção para a maioria das pessoas e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Então esse vídeo aqui eu vou falar sobre pontos positivos de não se comprar imóvel e alugar o imóvel. Beleza? Se eu fosse você, eu ficaria até o final do vídeo porque tá muito rico o conteúdo. O ponto 7 e o último ponto talvez te surpreenda e sejam critérios e aspectos que provavelmente você nem sequer refletiu sobre eles e podem pesar muito na sua decisão entre comprar e alugar um imóvel. Fechado? Então vamos nessa. E aí, seus capitalistas selvagens, tudo beleza com vocês? Meu nome é Jorge Gonzaga, eu falo de Graz, na Áustria. Aqui nesse canal eu falo sobre economia, finanças e investimentos. Então te convido a se inscrever, deixar o like ou me dar uma chance de ver o vídeo até o final ou pelo menos uma parte dele. E se você entender que meu conteúdo foi bom, que eu sou um cara bacana, que merece o seu like, a sua inscrição, você se inscreve aí, mas pelo menos me dá uma chance. Bom, vamos para o conteúdo aqui. Primeiro ponto positivo em relação a você alugar em comparação com você comprar é a flexibilidade e a mobilidade que você tem. Porque você não fica preso a nenhum lugar, você não fica preso a nenhuma cidade, a um tipo de apartamento, a um tipo de bairro, a um tipo de vida. Se você gosta de morar perto do seu trabalho, você decide mudar de emprego, e esse emprego é em outro bairro ou em outra cidade, você pode facilmente se mudar sem ter aqueles perrengues e custos de mudança. Ou se você tem um trabalho que te permite trabalhar remotamente, por exemplo, um trabalho de TI ou um trabalho de atendimento ao cliente, e você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo ou do país, por que não ter essa flexibilidade de conseguir morar em diferentes lugares? Ou se você fez um planejamento de ter um filho com seu parceiro ou sua parceira e você comprou um apartamento pensando nisso com um quarto a mais, só que de repente você tem gêmeos, os planos mudaram, como é que você vai fazer? Ou você recebe uma proposta de emprego irrecusável para morar no exterior, você vai fazer o quê? Então essa flexibilidade para mim é uma grande vantagem. Eu, por exemplo, eu não moro no Brasil, moro na Áustria, mas eu não pertenço a esse lugar, não é meu país. Então pode ser que um dia eu enche o saco daqui e queira morar na Suíça, queira morar na Austrália, queira morar nos Estados Unidos, queira voltar para o Brasil. Então eu prefiro ter essa sensação de flexibilidade e que eu posso mudar daqui a qualquer momento. Inclusive, eu já estou querendo sair desse apartamento, a gente alugou um apartamento novo, em breve os próximos vídeos serão já com outro cenário, porque a gente vai para outro apartamento. E esse processo foi muito fácil. Basta eu cancelar o contrato aqui e fazer um novo contrato no próximo apartamento. O trabalho é apenas se mudar, mas fora isso, a questão burocrática é muito simples. O segundo ponto positivo com relação a alugar ao invés de comprar um imóvel é que ao comprar um imóvel você tem custos iniciais muito elevados e para isso você precisa fazer uma poupança muito grande inicialmente, porque você vai ter gasto de entrada com o imóvel, gasto com documentação, advogado, taxa de registro, certas despesas de mudança, talvez certas manutenções se o apartamento não for exatamente novinho e como ele vai ser se a manutenção é sua. E quando você mora de aluguel, você não precisa ter esse patrimônio grande, esse custo inicial grande no curto prazo. Você pode economizar esse dinheiro para fazer alguma outra coisa que não seja comprar um imóvel. Um outro ponto positivo sobre você ter um imóvel alugado, ele decorre do ponto anterior, que é você ter mais liquidez, porque já que você não precisa gastar rios de dinheiro inicialmente para comprar um imóvel, esse dinheiro pode estar com você numa reserva de emergência, num investimento de alta liquidez, um investimento em ações, em renda fixa, ou sei lá o que você gosta de investir. Inclusive no canal tem muito conteúdo sobre investimentos, vou deixar passando aqui no card ou deixar aqui embaixo na descrição. Eu te convido a também dar uma olhada no canal porque tenho mais de 200 vídeos sobre economia, finanças e investimentos. Mas enfim, voltando, um contrato de aluguel você pode cancelar a qualquer momento. Então se por acaso você perder emprego, ou se você teve uma diminuição de salário ou uma despromoção, ou se você acha que os custos estão muito altos ou que o preço do alimento ou o preço de outras coisas que para você importa mais, por exemplo, seguro do carro, escola do seu filho, subiu, você consegue cortar custos de aluguel. Você cancela o contrato, vai para um apartamento menor, um apartamento mais barato, um apartamento num bairro mais distante. Se acontecer alguma emergência na sua vida, você não está com todo o seu dinheiro alocado num imóvel parado,
Porque como você tem que gastar rios de dinheiro e depois ficar financiando apartamento, isso faz com que você consiga ter menos dinheiro poupado. Então, se você tiver uma grande emergência de saúde na família ou qualquer outra situação, você está ilíquido. E quando você está com o imóvel alugado, você tem mais liquidez, você tem mais dinheiro em caixa para futuras emergências. Um outro ponto positivo quando você aluga apartamento é que você tem menos responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? Muita gente, quando aluga imóvel, quando compra imóvel, perdão, ela só pensa assim, bom, o valor que eu pago de aluguel é um valor muito próximo do que eu pagaria de taxa mensal de financiamento. Só que essa é uma pequena mentira, porque quando você compra, você tem que dar entrada. Então tem um custo de oportunidade sobre isso que eu vou falar mais na frente. E um outro problema é que quando você aluga um imóvel, certos custos de manutenção e certos trabalhos de manutenção não são seus. É de quem te alugou. Um problema elétrico, um problema na encanação, algum problema de infiltração. Se der algum tipo desse problema, é o dono do apartamento, muitas vezes, que tem que consertar para você. Então ele que vai gastar o dinheiro, o tempo e o recurso dele. Quando o imóvel é seu, é diferente. Esse custo é seu. E todo imóvel tem custos fixos de manutenção, porque as coisas acontecem. Então você tem que colocar na conta também que você vai gastar tempo e dinheiro com essa manutenção. E quando o imóvel é alugado, você não precisa gastar com isso. Então ele sobra mais tempo e mais recurso para outras coisas. E é isso que eu quero dizer com você ter menos responsabilidade quando você aluga um imóvel. Um outro ponto muito positivo com relação a alugar imóvel ao invés de comprar é que você tem muito mais opções no mercado de onde morar, porque existem muito mais apartamentos sendo alugados, muito mais imóveis sendo alugados do que vendidos. Então quando você vai à busca de um apartamento para alugar, você tem muito mais opções à disposição do que opções que você teria se você fosse comprar um apartamento. Então você tem mais opções de escolher entre bairros, tamanhos, tipos, casa, apartamento, espaços diferentes quando você aluga ao invés de quando você compra. O próximo ponto positivo também, a vantagem que é de você alugar um apartamento, é que você tem menos comprometimento ao longo do tempo. Muita gente quando compra um imóvel pensa assim, bom, qual é o valor que eu tenho que dar de entrada? Beleza, eu tenho. Qual é o valor do financiamento? Eu tenho que pagar quantos R$ 1.000, quantos reais por mês eu tenho que pagar de financiamento? E a pessoa pensa, bom, na condição de hoje eu tenho como pagar mensalmente esse financiamento. Só que você está financiando para daqui a 20, 30, 35 anos, 15 anos, 40 anos, depende. Então, fazer uma previsão sobre como você vai estar daqui a 15, 20, 30, 35 anos é muito difícil. Você não sabe se você vai estar saudável, se você vai estar fazendo o mesmo dinheiro que você faz hoje, se o que você produz, o que você trabalha, vai continuar te pagando o mesmo salário no futuro, porque profissões mudam, hábitos mudam, produtos mudam. Então talvez a empresa que você trabalhe hoje não tenha a relevância que tem hoje, lá no futuro não tenha mais a relevância, não consiga gerar tanto lucro para te pagar o bom salário que ela te paga hoje. É difícil prever. E quando você assume essa responsabilidade de financiar o imóvel e garantir que você vai conseguir honrar com suas parcelas ao longo de 20, 30, 35 anos, você tem que garantir que você vai ter esse dinheiro lá na frente. Mas muitas vezes você não tem. Tantas vezes não tem que existe um negócio muito grande no Brasil que é leilão de imóveis. Leilão de imóveis ocorre basicamente porque as pessoas não conseguem mais pagar o financiamento do imóvel e o banco se vê obrigado a vender o imóvel abaixo do valor de mercado para quem tem dinheiro e liquidez para comprar. Então, se você fosse um cara que aluga apartamento e consegue juntar dinheiro, você eventualmente consegue ter a chance de comprar imóveis que foram financiados por um valor muito mais caro, se compra muito mais barato, porque a pessoa que financiou não teve como honrar o pagamento e o banco que financiou para ela agora está vendendo o imóvel por um preço abaixo do mercado. E quando você aluga, você tem flexibilidade, porque você pode simplesmente, a qualquer momento de sua vida, escolher um apartamento que se adeque ao seu orçamento mensal, ao seu orçamento anual. E se por acaso o seu orçamento mudar, você pode mudar também de imóvel de acordo com o seu orçamento. Um próximo ponto negativo quando você compra um imóvel, e aí é um ponto positivo quando você não compra, quando você aluga, é que você tem menos risco de perda financeira com esse imóvel. Existe um pequeno risco aí. Tem imóveis que valorizam porque a região valoriza, mas tem imóveis que também desvalorizam porque a região desvaloriza. Tem imóveis que no passado valiam mais e hoje está numa rua perto de uma Cracolândia, por exemplo, ou uma rua onde aumentou a criminalidade. Nesse caso, o imóvel pode ter desvalorizado, ou um imóvel que os padrões de construção foram ruins, ele está penando para um lado, ou ele está com infiltração, ou está com risco de desabamento, nunca se sabe. Então, talvez o valor desse imóvel caia com o tempo. Um outro problema é que, como você não tem a flexibilidade que eu mencionei em um dos pontos desse vídeo, você às vezes, por razões de força maior, emprego, mudança, filho, você precisa se mudar para algum apartamento de maneira urgente, de maneira rápida. E aí você vai ficar
pagando o financiamento do apartamento antigo enquanto paga o aluguel do apartamento novo. E enquanto isso você fica tentando vender ou alugar para alguém. Mas enquanto esse período não passa, você está tendo 2 gastos de 2 apartamentos. Você está pagando o condomínio de um, você está pagando o financiamento sem estar morando lá. Então você está tendo uma perda financeira que você tem que colocar na conta. Por exemplo, eu conheço gente que mora aqui na Áustria, tenho colegas de vários lugares do mundo. Eu conheço gente que mora aqui na Áustria, que é meu colega de trabalho, mais de uma pessoa, que eles se mudaram para cá, mas eles têm financiamentos no país de origem. E agora eles têm que ficar pagando aluguel aqui e financiamento lá até conseguir vender ou se desfazer do imóvel ou alugar para alguém lá no Brasil. Isso gera um custo. Um outro problema que pode acontecer é que no Brasil, quanto mais antigo um apartamento vai ficando, mais ele vai acumulando funcionários de longa data. E quanto mais de longa data um funcionário trabalha na empresa, por exemplo, num condomínio, num prédio, um cara que limpa, um cara que é porteiro, mais caro fica o salário desse cara e mais caro fica para demitir esse cara. Então, prédios mais novos, com mais estruturas de academia, piscina, às vezes tem uma taxa de condomínio mais barata do que prédios mais antigos, porque os funcionários dos prédios mais antigos custam muito mais caro, porque justamente são funcionários mais antigos. E aí, para você conseguir fazer valer a pena com que alguém compre esse imóvel de você, você tem que reduzir muito o preço do imóvel para compensar o que essa pessoa vai gastar de condomínio. Porque para ela não vale a pena pagar o mesmo preço no metro quadrado aqui e aqui, sendo que aqui é o mesmo condomínio que aqui, mas aqui tem mais estrutura do que aqui. Então você tem que reduzir o preço dessa compra para que vale a pena ele comprar isso e não isso. E como eu mencionei aqui, no mundo de hoje, trabalhar remotamente, trabalhar de home office é cada vez mais comum, dependendo do seu tipo de trabalho. Então isso te dá uma flexibilidade de você conseguir morar em qualquer lugar e não exatamente aonde você mora hoje, se você quiser mudar. Uma outra desvantagem de comprar imóvel é que isso te exige mais comprometimento com o tempo. Já que é uma compra muito grande, talvez a compra mais importante da sua vida, não é como comprar um computador, um fone de ouvido, um celular, um violão. Você não vai dedicar algumas horas para olhar isso, alguns minutos. Você vai dedicar muito tempo, você vai pesquisar bastante, visitar bastante, falar com muita gente. O tempo que você demanda adquirir um produto desse é muito grande, porque não tem tantas opções assim. Quando você quer comprar, você quer achar algo que seja perfeito para você, porque vai ser seu. Então o comprometimento de tempo que você vai dedicar a isso é muito alto. Quando você aluga, não, você pensa, bom, vou fazer um contrato aqui de X anos, se der errado eu mudo, posso cancelar a qualquer momento. Então, tipo assim, você vai dar alguma atenção porque é uma decisão importante, mas não é a decisão da sua vida. Então você não precisa dedicar tanto tempo quanto você dedicaria para comprar um imóvel. Até porque quando você vai comprar, não é só a visita, é você negociar financiamento, é visitar bancos, é conversar com corretoras, é negociar taxas. Tudo isso é um tempo e recurso e energia que você vai gastando. E o aluguel não, é uma coisa muito simples. Achou um apartamento, fecha um contrato, assina, muda, se der errado vai para outro e beleza. O próximo ponto positivo quando você aluga um apartamento é que você tem menos comprometimento emocional. Quando você compra um apartamento, você tem mais comprometimento emocional com aquele apartamento, às vezes é mais difícil de desfazer dele, você tem mais pena de se mudar, você tem aquele sentimento de que é a sua primeira casa, que é a sua casa, que você não quer vendê-la para ninguém, que ela pertence a você. E quando você aluga, não. Quando você aluga, o seu comprometimento emocional é muito mais baixo. Pode parecer besteira, mas isso pode fazer com que muita gente tome a decisão errada, decida não vender ou decida não se mudar porque tem um comprometimento emocional com o apartamento e tome a decisão financeira ou para sua vida uma decisão errada. Um outro problema também quando você compra apartamento é que você nunca tem como controlar se você vai ter um vizinho problemático, um vizinho que briga com seu marido ou com sua esposa, um vizinho que faz barulho, um vizinho que tem um cachorro que late durante a noite, você tem um bebê, um vizinho que tem um pitbull que pode talvez te atacar, um vizinho que fuma, um vizinho que sei lá, causa tipo de problema deixando lixo no corredor. Quando você compra, você se desfazer do imóvel é muito difícil. E aí você vai ter que conviver com esse vizinho durante muito tempo e ter que arrumar briga, conviver é difícil. Quando você aluga, você pode, se você cansar mesmo, você falar, velho, eu desisto, vou para outro lugar e pronto. O próximo ponto negativo quando você compra um imóvel, ao invés de alugar um imóvel, é o risco do confisco, já que propriedade privada é relativo no Brasil, não só no Brasil, em diversas partes do mundo. Por exemplo, quando teve crise migratória em Portugal, o governo determinou que quem tivesse uma segunda casa em Portugal, que não fosse a casa de morada, por exemplo, uma casa de praia, uma casa de fazenda, uma casa de campo, uma casa de montanha, teria que ceder para o governo para que imigrantes morassem lá. Então você relativizou a propriedade privada. Eu sei que aqui a maioria de vocês está pensando em comprar um imóvel para morar. Só quero te passar a ideia para vocês de que a insegurança jurídica sobre propriedade privada
no Brasil ou em qualquer parte do mundo existe. Por exemplo, no Brasil tem lá na Constituição que uma propriedade privada tem que cumprir função social. O que é função social, ninguém sabe, é muito relativo. Eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui passando no card ou na descrição do vídeo também, sobre propriedade privada, essa questão de propriedade privada cumprir função social, e vocês vão entender que a propriedade privada é relativa. Então, se o governo decidir, por alguma razão, que função social é tal coisa que o seu imóvel não cumpre, ele pode simplesmente tomar de você. Nunca se sabe. Então, esse risco para mim é iminente. Numa emergência, o governo adora sempre criar emergência para falar, numa emergência você tem que agora dividir seu apartamento em 2 para morar uma família do seu lado porque tem gente passando fome. Eu sei que parece muito extremo, mas eu não considero impossível. Então, quando eu tenho esse risco, eu fico pensando, nossa, é complicado. O próximo ponto negativo quando você compra imóvel e não aluga é que você não fica diversificado nos seus investimentos, no seu portfólio. O que eu quero dizer com isso? Para a maioria das pessoas, o dinheiro que elas têm quando elas vão comprar imóvel é todo o dinheiro que elas têm. Então elas conseguem poupar o máximo, dar a entrada com esse máximo que elas pouparam e depois todo o dinheiro que elas conseguem fazer sobrar no mês, elas estão pagando o financiamento, adiantando as parcelas, etc. De maneira que depois de 15, 20 anos, 30 anos, todo o dinheiro que elas conseguiram poupar durante a vida ficou alocado em apenas um único recurso, um único ativo, que é o imóvel. Você não está diversificado em nenhum investimento. E por que isso é um risco? Por que diversificar investimento é importante? Isso é um mantra do mercado financeiro. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre investimentos, sobre finanças. Você não tem como garantir que um ativo vai dar certo 100% do tempo. Você está correndo um risco muito grande. Então, para você evitar que você morra no meio do caminho, é bom diversificar investimentos. Mas quando você tem todo o seu dinheiro em apenas um ativo, você está correndo o risco da ruína, porque se esse ativo, por alguma razão, der errado, desabar, desvalorizar, tiver que ser vendido por alguma razão, com prejuízo, você vai ver o seu patrimônio ir pelo ralo, porque você tomou a decisão de concentrar seus investimentos em um único ativo, ao invés de diversificar. E aí eu vou para o meu próximo ponto negativo quando você compra ao invés de você alugar, que é a questão do custo de oportunidade em investimentos, que isso é uma parte que muita gente não considera, mas eu acho muito relevante. Para esse ponto, que é o custo de oportunidade, eu primeiro vou definir o que é custo de oportunidade. Custo de oportunidade representa o custo associado a uma determinada escolha, medido em termos da melhor oportunidade perdida. Por outras palavras, o custo de oportunidade representa o valor que atribuímos à melhor alternativa de que prescindimos quando efetuamos nossa escolha. Em palavras mais simples, o custo de oportunidade é o que é que você deixou de fazer para fazer o que você está fazendo. Cada escolha é uma renúncia. Então, do ponto de vista financeiro, quando você decide comprar ao invés de alugar, o que você deixou de ganhar financeiramente se você tivesse alugado para o que você está ganhando financeiramente ao comprar um imóvel. E para isso eu fiz uma simulação aqui. À medida que eu vou explicando, eu vou passando os valores na tela. Bom, eu pesquisei em valores médios e vi que, de acordo com o site agenteimóvel.com.br, vou deixar o link aqui embaixo, o valor médio do metro quadrado para compra de imóvel em São Paulo é R$ 9.953. E o valor médio do metro quadrado para aluguel em São Paulo é R$ 51 por metro quadrado. Dito isso, fazendo a conta para um apartamento de 60 metros quadrados, ele custaria praticamente R$ 600 mil para comprar, ou para alugar R$ 3.060 por mês. E aí eu fiz uma simulação de um financiamento. Eu sei que cada pessoa tem condições diferentes, dinheiro diferentes, mas eu tenho que pegar um valor qualquer aqui. Um imóvel de R$ 600 mil, se você fosse financiar ele no banco, dando uma entrada de R$ 300 mil e financiando por um prazo de 35 anos, ou seja, metade do valor que você está financiando, você vai pagar de juros no 9,49% ao ano. A primeira parcela vai ser 3.100, praticamente 3.095, e a última 742. Beleza? E aí você pensa, bom, quando você faz isso, o que é que está acontecendo com o seu dinheiro? Primeiro, você está dando uma entrada de R$ 300 mil nesse imóvel que você poderia deixar investindo. Então, basicamente, essa entrada de R$ 300 mil, ela vai ser usada para ficar alocada num ativo que vai, vamos supor, se valorizar com o tempo. Historicamente, no Brasil, na média, no mundo, os imóveis se valorizam mais ou menos o que a inflação valorizou. Então, ele mantém o mesmo valor para a sociedade, só que a valorização absoluta dele, em termos absolutos, é basicamente a inflação.
Já falei aqui nesse canal que eu não gosto de usar IPCA como inflação, mas como é o método oficial do Brasil, não tem muito o que fazer. Aqui está a minha explicação por que IPCA não é inflação e por que a gente aprende o conceito de inflação completamente errado. Mas como ele é o parâmetro que a gente tem, é ele que a gente vai usar. Então, de acordo com dados, 29 anos depois da criação do Banco Central, do real pelo Banco Central, a inflação no Brasil foi de 759%, ou seja, o que R$1 comprava em 94 é a mesma coisa que R$ 7,59 compra atualmente. Então eu vou adotar essa inflação média histórica dos últimos 29 anos para os próximos 35 anos. Ganhos passados não são garantia de ganhos futuros, mas é a métrica que eu tenho que usar. Você tem que fazer cálculos médios. Então, dito isso, eu vou considerar que o seu imóvel de R$600 mil, ele vai valorizar a inflação ano a ano durante 35 anos. Então, essa inflação de 759% ao longo de 29 anos, ela equivale a aproximadamente 7% anual. Então isso quer dizer que se você comprar um imóvel, esse imóvel que hoje vale R$600 mil, rendendo aproximadamente 7% ao ano, que é a inflação, depois de 35 anos, o imóvel vai estar valendo aproximadamente, na média, R$6.405.000, beleza? Além disso, eu vou considerar o seguinte, olha como você é bonzinho com o cálculo de comprar imóvel. Além disso, eu falei que a última parcela é 740 e a primeira é 3.000. Mas vamos considerar que todas as parcelas do financiamento são R$740, R$700 aproximadamente. Eu não vou considerar que as primeiras parcelas é o valor do aluguel. Eu vou considerar que o valor do financiamento das parcelas é sempre muito menor do que o aluguel. Eu vou considerar o menor possível. Então eu vou considerar que quando você aluga o apartamento, você tem R$300 mil que você pode investir, ao invés de colocar de entrada, mas em compensação você não consegue mês a mês ficar investindo, porque todo o dinheiro que você tem, R$3 mil, é para o aluguel. Quando você compra, você dá de entrada 300 mil e você ainda tem todo mês uma sobrinha com relação ao que seria se você alugasse para investir. Já que sua parcela do financiamento é 700 todo mês, o aluguel seria 3 mil, você tem 2.300 sobrando para investir todo mês. Não é isso, eu estou sendo bonzinho com a conta. Seria menos, porque nas primeiras parcelas o valor da parcela é igual ao valor do aluguel. Mas eu vou considerar que ao longo de todo o tempo você tem sempre muito mais dinheiro sobrando para investir se você compra do que se você aluga. E aí, fazendo essa simulação, vocês vão ver que R$ 2.300 investidos todos os meses a uma taxa de juros de 12% ao ano durante 35 anos vai te render R$ 12.555. Então, de maneira prática, quando você compra um imóvel, é como se você estivesse colocando um negócio que vale R$600 mil para valorizar 7% ao ano durante 35 anos, que vai te dar aproximadamente 6 milhões, como eu fiz a conta. E o dinheiro que você está pagando de financiamento ainda sobra um pouco com relação ao que você pagaria de aluguel, que é R$ 2.300, e você investe uma taxa de 12% ao ano e vai te render R$ 12.555. Ou seja, no fim das contas, seu patrimônio vai ser de R$ 12.555 mais R$ 6.400.000. Aproximadamente 18 milhões, beleza? Então você vai ter um patrimônio de 18 milhões, diversificado em duas coisas, diversificado nos investimentos que você fez e diversificado no imóvel. 12 milhões nos investimentos e 6 milhões no imóvel. Por que eu considerei 12%? Porque, como eu já fiz um vídeo aqui no canal, pegando o índice SP500, que é o índice mais importante, um dos mais importantes do mundo, o mais importante do mercado americano, ele rendeu ao longo de 70 anos, quase 70 anos de existência, 60 anos de existência, ele rendeu aproximadamente 12% ao ano na média. Então, com um investimento super simples e acessível de fazer, eu considerei que 12% ao ano não é nenhum absurdo para ninguém conseguir. Você não precisa ser nenhum gênio do investimento. Basta colocar no ETF único que você vai ter esse rendimento médio. Mas para título de comparação, eu também usei esse mesmo rendimento para o caso de você alugar apartamento. Agora vamos simular se você fosse alugar o apartamento. Quando você decide não comprar apartamento, o que acontece? Geralmente, além do financiamento e além do valor de entrada, você paga em certas taxas e impostos um certo valor, que é aproximadamente 5% do valor do apartamento. Então, se o apartamento é de 600 mil reais, 5% você pagaria em taxa. Então, além de 600 mil reais para o apartamento, você teria que desembolsar aproximadamente uns 30 mil com taxas, impostos, advogado, documentação, etc. Então, você estaria desembolsando 330 mil para comprar,
Só que se você vai alugar, você não precisa desembolsar isso, então você pode investir. E aí eu fiz a conta. Se você tivesse 330 mil reais para investir hoje, ao invés de comprar um apartamento, e deixar lá rendendo 12% ao ano ao longo de 35 anos, que é o tempo que seria o financiamento do apartamento, você teria, ao final do período, 17 milhões e 423 mil reais. E isso é tudo que você teria. Um pouco menos do que o que você teria comprando apartamento. Comprando apartamento eu fiz a simulação que daria 18 milhões de alguma coisa. Aí você pensa, bom, então financeiramente o apartamento vale mais a pena. Pera lá, não é exatamente isso. Porque você tem que fazer o cálculo ajustado ao risco. Durante todo o período que você esteve com o apartamento financiado, você estava frágil, você não estava diversificado, você não tinha nenhuma garantia que o apartamento ia se valorizar, você estava numa posição que, se algo desse errado, você não tinha como se desfazer, você estava ilíquido, você não estava preparado para emergências. No final, se der certo, ótimo, você tem mais dinheiro. Porém, durante 35 anos, se você não compra apartamento e aluga, você vai ter praticamente o mesmo patrimônio no final do período, sendo que você correu muito menos risco, esteve muito mais flexível, ficou aberto a tomar muito mais decisões positivas. E isso estou considerando o seguinte, eu considerei que todas as parcelas da compra eram de R$700, sendo que a gente viu que não era isso, que na verdade as primeiras eram 3 mil e as últimas eram R$700. Então se eu fosse fazer a conta aqui certinho, parcela por parcela, talvez até alugando apartamento você teria mais patrimônio no final e correndo menos risco. Então é isso que eu quero que vocês pensem e coloquem na cabeça. É uma decisão muito grande, é uma decisão muito importante. Eu não quero entrar aqui no mérito de o sonho da casa própria, tem gente que sonha com isso, quer ter casa própria. Isso aí é um fator irracional que eu respeito. Então se é o seu sonho, beleza. Mas financeiramente, na minha opinião, provavelmente, na média, não compensa. É lógico que tem lugares que vão valorizar mais do que a média, lugares que vão valorizar menos, mas para o cálculo médio, você nunca sabe que vai dar certo, vai ter sucesso depois que o tempo passe. Na média, é isso. Então, pense bem, coloquem tudo na balança. Meu vídeo tem a intenção de ser informativo e mostrar a vocês que alugar não necessariamente é pior do que comprar um apartamento. Existem diversas vantagens em alugar um apartamento, inclusive financeiras, beleza? Pense nisso aí. Espero que o vídeo de hoje tenha sido rico e informativo, que vocês tenham aprendido alguma coisa que vocês não sabiam quando chegaram no vídeo. Se foi o caso, eu peço como agradecimento, como pagamento a vocês, não custa nada deixar o like e a inscrição de vocês aqui. Para fazer esse vídeo, eu tenho que fazer pesquisa, pegar dados, valores, simulações, pensar ponto a ponto, editar o vídeo, eu faço no meu tempo de folga, tem que armar toda a estrutura aqui, editar vídeo, fazer legenda, thumbnail, eu não ganho nada com isso, a única coisa que eu peço a vocês é o like e a inscrição, é de graça, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, não custa nada para vocês, custa alguns segundos do seu tempo, isso não é nada comparado ao tanto de horas que eu gasto para produzir esse conteúdo. E eu faço sem receber nada, eu faço pelo propósito de disseminar informação, conhecimento de economia e investimentos, porque eu acho que isso muda o mundo. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Se você não gostou do vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!